Bom, como eu falei hoje nos stories, eu peguei e de forma aleatória fui olhando assim meus seguidores e fui perguntando, né, para eles o que eles gostariam de ver aqui na nossa página, né? Teve diversos assuntos, mas um assunto chamou muita atenção, que era a avaliação da dor lombar baseada em mecanismos neurofisiológicos, não é? Porque isso está na moda, né? Tá todo, apesar de não ser algo novo, mas está muito na moda. Todo mundo agora está falando na fisioterapia de fazer uma avaliação baseada em mecanismos neurofisiológicos. Mas olha só, como não é novo. O pessoal da medicina, eles já trabalham desse jeito há bastante tempo. Por exemplo, se eles veem que o paciente pegou uma infecção por causa de uma bactéria, como é que eles vão agir? Eles vão agir com um antibiótico, não é? Se eles veem algum outro tipo de condição, uma infecção viral, eles vão agir com outro tipo de medicação e não mais um antibiótico. Então, assim, quando a gente fala em avaliar e tratar a dor baseada em mecanismos neurofisiológicos, a gente quer tentar ser um pouco mais certeiro durante o tratamento. Porque olha só o que é que está acontecendo. Dor lombar, eu sempre digo isso nas minhas lives, é a maior causa de incapacidade no mundo. De 1990 a 2015, em 25 anos, né? Aumentou mais de 54% o número de pessoas incapacitadas por dor lombar. Então, olha só, o jeito que nós estamos trabalhando não está surtindo um efeito positivo, não, um efeito forte. Então, por isso que essa pegada de basear em mecanismos neurofisiológicos está vindo aí com muita força. Douglas, e o que são mecanismos? Alguém sabe o que são mecanismos? Perdeu não, Jean? Começamos agora nesse momento. O que são mecanismos? Alguém pode me dizer? Bom, mecanismos, pessoal, são um vasto número de processos dentro de um corpo, dentro de um organismo. Então, quando a gente fala em mecanismos, a gente está falando de diversos processos que acontecem em um corpo. Então, olha só, acontecem mecanismos, processos neurofisiológicos, acontecem processos psicológicos também, acontecem processos comportamentais. Então, ocorrem diversos mecanismos. Então, eu já queria aqui deixar claro para vocês. Eu sei que quando a gente fala em processos e mecanismos, aí chega, brilha o olho da gente, porque é muito bom a gente saber exatamente o que é que está acontecendo. E os mecanismos, os processos, eles servem para isso, para dar uma plausibilidade ao que nós estamos fazendo. Os mecanismos, eles servem para nós criarmos hipóteses. Olha só, essa dor desse paciente é de mecanismo nociceptivo, é musculoesquelética por causa dessa entrada disso. Então, olha só, quando você entende de mecanismos, você consegue ajustar uma causa ao que está acontecendo. Só que muito cuidado ao se encantar com mecanismos neurofisiológicos ou com mecanismos psicológicos ou com mecanismos comportamentais. Porque se você foca seu trabalho baseado em um processo, você está tornando a dor lombar, no geral, a dor em si, né? Um processo muito linear, muito simples, entendeu? Porque hoje a gente sabe que dor lombar é vista como um surto, tá bom? Que acontece por causa de uma interação de fatores neurobiológicos, comportamentais, sociais, psicológicos. Então, que fique claro para vocês. Eu vou até contar um segredo. Eu não trabalho baseado só em mecanismos neurofisiológicos.
E eu também sugiro vocês não fazerem isso, porque, mais uma vez, existe uma gama de processos que norteiam uma pessoa com dor, tá bom? Ficou claro isso daí para vocês? Agora sim, quando tem esses mecanismos assim neurofisiológicos, nós temos hipóteses, não é? Só que toda hipótese, pessoal, para valer, ela tem que ser realmente testada. Quando a gente divide o paciente, existem, para vocês terem noção, mais de 170 mecanismos acerca de dor, tá bom? Mais especificamente, 174 mecanismos acerca de dor, certo? Só que a IASP, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, considera 3 os principais mecanismos, tá bom? Nociceptivo, neuropático e o nociplástico. São os principais mecanismos neurofisiológicos da dor. Hoje, nós iremos conversar sobre o mecanismo nociceptivo. Na próxima semana, sobre o neuropático. E lá na outra, sobre o nociplástico. Tá bom? Então, vamos lá. Por que tratar a dor lombar baseado nisso? Baseado em mecanismos, não é? Porque, olha só, não é a primeira vez que a gente tenta dividir pacientes com dor lombar em grupos, não. Tá bom? A Charman já tentou dividir dor lombar em grupos, tá bom? Deixa eu ver aqui, quem mais? Shields, Anthony Delito já tentaram dividir a dor lombar em subgrupos também. E agora a gente também está enxergando a dor lombar desse jeito, através de subgrupos, né? Esse daqui é a dor nociceptiva, esse é a dor neuropática e esse é a dor nociplástica. Então tem que fazer isso. Só que olha só, quando a gente divide em caixinhas, a gente esquece que pode existir uma mistura dentro dessas caixinhas. E quando a gente fala de mecanismos neurofisiológicos, você tem que tentar descobrir qual é o predominante, mas sem excluir, tá bom? Sem excluir os outros, porque pode ter o envolvimento de diversos mecanismos dentro de um paciente com dor, que é até o que a gente classifica como dor mista, que não é um tipo de dor que é considerada pela IASP, mas como eu falei, né, existem mais de 174 tipos de mecanismo de dor. E olha só, é difícil, tá bom? A gente tratar baseado em mecanismos pelo seguinte: não existe, pessoal, um consenso geral, tá bom? Ó, a literatura entrega pra gente mais de 174 mecanismos de dor e a IASP adota 3, mas não existe um consenso, tá bom? De realmente quantos devem ser considerados assim por todo mundo. Então, primeira coisa que torna difícil a gente fazer uma avaliação baseada em mecanismos é isso: mecanismos neurofisiológicos da dor. Não existe um consenso, certo? Acerca dos mecanismos de dor. A realidade é essa, tá bom? Outra coisa, existe uma interação muito grande biopsicossocial desse mecanismo neurofisiológico, tá bom? Com os mecanismos psicológicos e sociais e comportamentais, isso tudo, certo? Olha só, e quando a gente fala de mecanismo, anota isso daí. Vocês têm que levar em consideração processos que vão gerar o desenvolvimento da dor, a manutenção da dor e a intensificação da dor, tá bom? Então, quando a gente fala em mecanismos, é tentando entender todo esse processo, tá bom? O que fez essa dor desenvolver? O que está fazendo ter a manutenção dessa dor? E o que está fazendo essa dor intensificar, certo? A gente tem que pensar dessa forma quando a gente quer entender os processos acerca da dor. Mas é difícil trabalhar com o processo de mecanismo neurofisiológico por isso, tá bom? Tem muita interação biopsicossocial, então fica difícil isolar, certo? O mecanismo predominante, que é para a gente acertar ali a conduta de uma vez, certo? Além disso, falta de consenso, né, sobre os mecanismos
E a outra coisa, os testes diagnósticos são limitados, pessoal. Os testes para diferenciar uma dor nociceptiva, uma dor neuropática, uma dor nociplástica, vocês podem estar assim, meu irmão, que diabo é isso? Que viagem é essa desses mecanismos de dor? Mas vocês vão entender tudo, tá bom? Hoje a gente vai começar com a primeira. Se foi muito estranho para você até agora, fica calmo que você vai entender, certo? Então os testes diagnósticos são limitados. Nós não temos comparações assim de padrão ouro, certo? Com a forma que a gente avalia esses mecanismos de dor, que basicamente é assim, ó. Quando você está avaliando uma dor de caráter nociceptivo, tá bom? Que é uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético, a músculos, ossos, ligamentos, articulação, certo? Você tem que levar em consideração, para fazer uma avaliação, para diagnosticar realmente que é uma dor de mecanismo nociceptivo, o seguinte: a localização da dor, certo? A qualidade da dor, os sintomas associados. Isso daí são as características da dor, certo? Você tem que levar também em consideração os fatores agravantes e atenuantes. O que é que piora essa dor? O que é que melhora essa dor? E claro, a neurobiologia, né? A patologia subjacente, o que está dentro. Olha só, deixa eu pegar aqui meu roteiro porque hoje a gente tem muita coisa. Ó, quando eu falo, pessoal, que uma dor nociceptiva, ela pode ser considerada uma dor musculoesquelética, é porque é o seguinte, existem 3 grandes descrições de uma dor que é causada por estímulos nocivos, tá bom? Dor nociceptiva é cerca de 44% da literatura caracteriza uma dor relacionada à entrada nociceptiva como uma dor nociceptiva e cerca de 8% da literatura mundial considera uma dor de entrada nociceptiva como uma dor musculoesquelética. Então, eu quero que você entenda o seguinte: quando a gente fala desse tipo de dor relacionada ao sistema musculoesquelético, não pense que minha coluna está inflamada. Dor relacionada ao sistema musculoesquelético nociceptiva, ela tem subcategorias, tá bom? Vamos lá, uma dor química inflamatória. Significa que o paciente pode estar sentindo dor no sistema musculoesquelético por causa de uma inflamação, sim, tá bom? Por exemplo, a gente sabe que inflamações sistêmicas, não é, que podem gerar dor lombar. Pronto, inflamação sistêmica é um exemplo de dor lombar grave, né, nociceptiva, de mecanismo químico inflamatório. É uma dor lombar que é causada por causa de uma inflamação, só que é uma imensa minoria dos casos, tá bom? Existem também essas dores relacionadas ao sistema musculoesquelético de caráter químico não inflamatório. Por exemplo, o paciente faz ali um exercício e após o exercício é que o paciente começa a sentir dor lombar. Quando não tem exercício, ele não sente dor. E quando ele faz exercício, ele sente dor. Porque todos aqueles metabólitos que foram eliminados pelo exercício, toda aquela química, foi irritar. Normalmente é ácido lático em exercício anaeróbico, tá bom? Isso daí foi lá e irritou. Então é uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético que está muito ligada a uma química não inflamatória. E o que a gente conhece muito é uma dor relacionada ao sistema ali musculoesquelético causada por uma manutenção tissular, que é uma dor mecânica, que é o que a gente fala, né? Mas, antes de tudo, eu queria dizer para vocês que esse papo de dor mecânica, isso daí não existe, tá bom? E é uma dor mecânica. Quando a gente fala de dor, pessoal, dor é um sistema que ele é multifatorial. Não é uma dor causada pelo movimento. Então, tentem classificar como uma dor associada ao movimento. Porque, assim, eu sei que tem muitas dores que melhoram e que pioram com o movimento, não é?
Só que muitas vezes, pessoal, nós somos uma máquina associativa e o córtex, que é onde ocorre a percepção de fato da dor, ele é muito impreciso. Então, às vezes, o paciente está com essa dor assim, de mecanismo nociceptivo, né? Uma dor no sistema musculoesquelético, que ela vai piorando com o passar do tempo, com mais movimento, porque foi tendo interações, tá bom? Ocorreram imprecisões corticais. Por exemplo, o cara sentia dor nas costas quando ele fazia muito movimento, ele sentia só lá no final, mas isso de repente começou a incomodar. Aí tudo que lembrava flexão, ele foi gerando uma associação e isso foi fazendo com que todo movimento causasse dor para ele. Então a gente tem que entender isso, que o córtex ele é impreciso em sim qualquer mecanismo de dor, tá bom? Então quanto mais tempo a dor persistir, mais impreciso ele vai ficar, mais ele vai relacionar ao movimento, a coisas que gerem o maior desagrado ali para o paciente, tá bom? Deixa eu ver aqui alguma pergunta aqui que foi feita. Os mecanismos podem ser simultâneos, então o que pode guiar de certa forma a gente é a predominância de um desses mecanismos. Isso mesmo, Jean. E é o que eu vou falar agora para vocês, tá bom? Caneta e papel na mão. Porque assim, é muito difícil, pessoal. Mais uma vez, tem muita interação biopsicossocial. Nós não temos, como é que eu posso dizer, testes com boa confiabilidade, com boa validade, para poder diferenciar, discriminar qual é o mecanismo de dor, certo? E além disso, não tem consenso direito na literatura, certo? Sobre esses mecanismos de dor. É uma luta ainda do que a IASP diz que é mecanismo de dor e o que toda a literatura diz. Mas vamos lá. Para vocês descobrirem se a dor é de fato de mecanismo nociceptivo, se está ligado ao sistema musculoesquelético, eu quero que a gente pare de pensar em uma dor mecânica. Eu já vi aqui no Instagram a pessoa dizendo 90% das dores são de causa mecânica. Não, 90% das dores estão relacionadas ao movimento. Não é isso. 90% das dores na lombar elas são inespecíficas. Isso não quer dizer que ela seja uma dor mecânica e uma dor relacionada ao movimento. Porque quando a gente fala de dor ligada ao sistema musculoesquelético, a gente não tem só esse subtipo de manutenção tissular, de manutenção de tecido, de carga em tecido. A gente também tem dores que são geradas através de química inflamatória, química não inflamatória. Então, muito cuidado com esse tipo de informação, até porque dor é multidimensional. Então, essa linearidade, né? Foi causada por causa desse movimento. Eu desobstruí. Isso daí é muito reducionista para um fenômeno que é tão complexo, certo? Caneta e papel. Vamos ver aqui no meu roteirinho. Primeiro, eu quero que vocês anotem os fatores agravantes, tá bom? Porque a gente vai definir assim, tá bom? Nossa avaliação. Primeiro, a neurobiologia subjacente. O que é que está acontecendo ali? Porque é considerada uma dor nociceptiva. A gente vai dividir nessas etapas, tá bom? Depois, as características da dor e depois o que agrava e piora. Olha só, todos os físios do mundo que trabalham baseado em mecanismos neurofisiológicos, eles seguem isso, tá bom? Quais são as características da dor, quais são os fatores que agravam e pioram e a história. Então é assim que a gente tenta descobrir qual é o mecanismo predominante, tá bom? Quando a gente fala de uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético, olha só, 44% da literatura diz o seguinte, que é uma resposta a um estímulo nocivo periférico, que ativa receptores térmicos, químicos e mecânicos. Então, é uma resposta a um estímulo nocivo periférico, que pode ativar receptores térmicos, químicos e mecânicos. Então, olha só, uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético, ela não pode ser considerada uma dor inflamatória, tá bom?
Principalmente quando a gente fala de dor lombar. Dor lombar, a gente não tem uma causa clara. Então não dá para você dizer que é uma inflamação na coluna, que é uma obstrução mecânica. 90% delas não dá para a gente fazer isso. Se você diz que o paciente tem uma obstrução mecânica, tem uma dor mecânica, tem uma inflamação na coluna, você está sendo específico. Isso não condiz com o que a literatura vem mostrando, tá bom? 44,5% da literatura considera essas dores de mecanismo nociceptivo, essas dores musculoesqueléticas ligadas a isso, a estímulos nocivos, tá bom? Estímulos que faz mal. Por exemplo, a gente pensa que é só um corte, que é um estímulo nocivo, né? Mas vocês já viram aquelas pessoas com dor lombar persistente, que elas têm muita rigidez, elas andam em bloco, toda durinha, aquela cocotração, excesso de contração muscular, isso daí é como se estivesse beliscando a coluna. Então isso daí é uma dor que está tendo uma manutenção tissular, está tendo muita contração muscular, e isso ativa nociceptores também mecânicos, tá bom? São estímulos mecânicos muito fortes, que eles vão ser interpretados como estímulos nocivos. Então, quando a gente fala disso, não associa uma dor nociceptiva só uma dor de lesão, uma dor de corte, tá bom? Porque o paciente com... Deu uma pausa, voltou. O paciente com dor lombar, ele pode ter sim uma dor de mecanismo nociceptivo e não ter, e o que está no exame de imagem ele não representar a causa. Porque como esse tipo de dor relacionada ao sistema musculoesquelético está muito ligado ao que o exame de imagem mostra, então a gente acha o seguinte: opa, um paciente com dor lombar ele não tem uma dor nociceptiva, uma dor de lesão, não é? Só que nem sempre, tá bom? Dores de mecanismos nociceptivos são associadas a lesões, podem estar associadas também a danos a tecidos não neurais, tá bom? Como cocotrações demais, movimentos limitados, algumas posições sustentadas podem fazer com que gere uma manutenção da dor. Então a gente tem que pensar nisso tudo, tá bom? Olha só, anota agora as características da dor, tá bom? Daquele paciente que tem uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético. Querem que eu fale as características? Levantem o coraçãozinho, cliquem no coraçãozinho, porque agora vem coisa, viu? Pra gente anotar. Hein, galera? Cadê o coraçãozinho aí subindo? Olha, características da dor. Primeira característica que eu quero que você anote é sobre localização da dor. O paciente que tem uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético, uma dor nociceptiva, que é o que vocês gostam de chamar de dor mecânica, dor de obstrução mecânica, que não existe, esquece esse linguajar, tá bom? Uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético, é mais coerente, tá bom? 21% deles, eles têm a dor geralmente localizada bem na região lombar, certo? Mas claro que a dor ela pode se referir, tá bom? A dor pode se espalhar, mas a literatura mostra, tá bom? Que 21% dos pacientes com uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético tem uma dor bem concentrada ali na lombar, certo? Então, primeira característica da dor quanto à localização. Eita, é uma dor relacionada mesmo ao musculoesquelético, ó, ela tem que estar bem ali na lombar. Outro ponto, estou olhando aqui por causa das porcentagens. 7% dessas dores podem se referir para outras regiões, tá bom? Então não pensa que aquela dor que irradia, aquela dor que desce para a perna, ela só está ligada ao mecanismo neuropático, não a um dano, a uma lesão de nervo, não. Ela pode se referir, 7% da literatura mostra isso, mas a grande maioria mostra que a dor ela é bem localizada, certo? E 2% da literatura mostra que não tem uma hipersensibilidade generalizada. Pessoal, durante uma avaliação, você saber localização da dor, como é a dor, a qualidade da dor, sintomas associados,
Isso é de fundamental importância, porque isso é o que vai te ajudar a diferenciar qual mecanismo de dor ali é o predominante para você saber qual conduta você deve usar. Porque, por exemplo, se for um paciente com uma dor de mecanismo neuropático, que está muito agudizado, nervo não gosta de movimento, nervo irritado, entendeu? Com alguma neuropatia. Ele não gosta de ser irritado, porque vai piorar pra caramba a situação. Mas aí você não sabe diferenciar os mecanismos e começa a descer o pau em movimento para o nervo. A mobilização neural alonga. No outro dia, esse paciente está fudido de dor. Simplesmente porque você não sabe diferenciar o que é que está mais ali predominante nele, certo? Então, quanto à localização da dor, fiquem cientes que uma dor do sistema músculo-esquelético relacionada a eles é uma dor geralmente localizada bem na lombar, certo? Algumas podem referir, certo? E no geral não tem uma hipersensibilidade generalizada, diferente de uma dor nociplástica e uma dor neuropática, que a gente vai conhecer no decorrer da semana, certo? Como é a dor, Douglas? A qualidade da dor. Vocês estão anotando? Olha só, 17% da literatura descreve uma dor assim relacionada ao sistema músculo-esquelético como uma dor que é constante, até em repouso, tá bom? É uma dor constante em repouso, certo? E tentem pensar nisso, porque existe uma classificação, né, que o pessoal fala, olha, uma dor mecânica, ela é intermitente, e uma dor inflamatória, ela é constante. Mas eu estou dando aqui para vocês um panorama geral, tá bom? De dor relacionada ao sistema musculoesquelético, nociceptiva, que tem submecanismos, tá bom? Que podem ser inflamatórios, não inflamatórios, tá bom? Que são aí os de manutenção tissular, e químicos também não inflamatórios. Então, de uma forma geral, tá bom? 17% da literatura mostra que uma dor nociceptiva, que é uma dor que é muito ligada à lesão tecidual, até em repouso o paciente sente dor, certo? Outro detalhe, ela é descrita, 10% da literatura descreve ela como maçante, como aquela dor que aperta. Então, como é a dor lombar relacionada ao sistema musculoesquelético, tá bom? E a terceira dica, que ela é evocada por estímulos, tá bom? Então, ela pode aumentar com o movimento. Uma pessoa que tem uma entorse no tornozelo, que tem algum problema no ombro, por exemplo, que está muito ali edemaciado, muito agudizado, se faz o movimento, não piora, não evoca a dor, não faz a dor aparecer, então a dor relacionada ao sistema musculoesquelético, ela está associada também ao movimento, tá bom? Então tem essa qualidade da dor. Como é que ela se reproduz? Maçante, constante repouso e associada ao movimento. Tranquilo até agora? – 9h37 ainda. Como é que tá aí, pessoal, a situação? Tudo tranquilo? Quais são os sintomas que podem estar associados, né? 5% da literatura, pessoal, mostra que contrações musculares anormais, espasmo, muita tensão, esse pessoal que tem uma dor lombar que está mais associada ao sistema musculoesquelético tem muita tensão muscular. Então é comum, tá bom? A gente vê esses músculos tensos ali na periferia. 4% da literatura mostra que tem uma ADM limitada, uma amplitude de movimento limitada, certo? E 1% mostra que pode ter atrofias e fraqueza muscular, certo? Então, assim, no geral, essas são as características de uma dor lombar, que é a causa principal, está mais relacionada, aliás, ao sistema musculoesquelético. Então, mais uma vez, os maiores fisioterapeutas do mundo que tentam diferenciar as dores através de mecanismos, eles fazem isso. Primeiro ponto, características
das dores, certo? Depois que ele escutou a história lá, né, do paciente, como foi que começou, agora me diga as características, aonde é, como é, quais são os sintomas que estão associados. História, características e depois disso o que é que piora e o que é que melhora a dor, fatores agravantes e atenuantes, tá bom? Espero que vocês estejam anotando isso daí. Olha só, 17%, tá bom, dessas dores que tem uma relação maior com o sistema musculoesquelético, elas são provocadas por movimento, tá bom? Então, o que atenua demais essas dores é o movimento. Então, é por isso que o pessoal gosta de dizer que é uma dor mecânica. Por isso que eles gostam de dizer. Porque o que agrava muito essa dor lombar relacionada ao sistema musculoesquelético é o movimento, certo? O movimento que dá direção ali, que ele não tem uma preferência, né? Porque durante a avaliação é legal você encontrar ali uma preferência direcional para ir habituando, certo? Mas está muito ligado à atenuação da dor a isso, beleza? Ao movimento. 17% da literatura científica mostra isso. 9% mostra, pessoal, que tem uma relação clara e proporcional com esses fatores agravantes. Por exemplo, o paciente está ali com dor lombar, ele se movimenta pouquinho, vai doer pouquinho. Ele se movimenta médio, vai doer médio. E ele se movimenta muito, vai doer muito. Beleza? Então, 9% da literatura mostra que tem essa relação proporcional e clara com os fatores agravantes, tá bom? Quando a gente fala de dor nociceptiva, dor no sistema musculoesquelético, fica mais claro para você se você pensar numa entorse, não é? Se a gente movimenta pouquinho o pé torcido, vai doer pouco. Se a gente movimenta muito, vai doer muito. Então, uma dor que tem essas características na lombar, tá bom? É claro e proporcional a esses fatores atenuantes ao movimento. Mais uma dica é que geralmente responde a tratamento baseado em tecidos, tá bom? Então, normalmente, uma dor lombar associada a um mecanismo nociceptivo, uma dor lombar relacionada à musculoesquelética, ela responde bem quando a gente pensa nos tecidos. Por exemplo, quando você faz uma massagem ali para diminuir alguma tensão, isso daí já gera um alívio da dor, já responde bem, tá bom? Quando você faz ali, por exemplo, algum exercício ali de controle motor para gerar controle, também responde bem a exercícios mais localizados, tá bom? Então isso daí é a relação de outros fatores que podem agravar ou podem melhorar, certo? Fica claro para a gente quando a gente tenta procurar uma direção preferencial, né? A gente já vê que responde bem a essa movimentação, a essa mecânica. Então, basicamente, são esses os fatores agravantes e que melhoram a dor, que faz a gente perceber que o mecanismo que está mais envolvido ali na dor lombar do paciente realmente é uma dor ligada ao sistema musculoesquelético, certo? Quando a dor piora com o movimento, quando a dor piora pouquinho, se o movimento é pouquinho, quando a dor piora médio, se o movimento é médio, quando a dor piora muito, quando o movimento é muito, e o outro, quando a gente consegue aliviar a dor com o movimento, tá bom? Então isso daí é o que caracteriza bem uma dor lombar relacionada ao sistema musculoesquelético. Tudo tranquilo até agora? E aí, pessoal, alguma pergunta? Que a gente vai continuar, ainda tem mais coisa aqui. Hein? Como é que tá aí pra vocês? Tranquilo? Ó, essa dor lombar, que tem essa influência grande do sistema musculoesquelético, da periferia, olha só. Como é que deve ser o exame subjetivo da dor? O que é que a gente encontra lá, né? No exame subjetivo da dor. Uma dor localizada bem na lombar. Como eu falei, né, para vocês, essas dores nociceptivas musculoesqueléticas, os sintomas costumam se concentrar mais na lombar. 21% da literatura fala isso. Pode referir,
mas o foco principal é ali, a localização, tá bom? No exame psicológico, na avaliação psicológica, normalmente a gente sabe que a gente tem que considerar fatores psicossociais, né? Mas normalmente uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético não tem influência nenhuma, tá bom? Nem na manutenção, nem na intensificação, nem no desenvolvimento desse tipo de dor, tá bom? Normalmente essa dor está muito mais ligada mesmo à periferia. Então a avaliação psicológica não é o ponto forte nesse mecanismo, tá bom? Nessa dor lombar, vou até botar aqui, ó, mecânica, que é como vocês conhecem, não é? O exame físico, mais uma vez, o padrão, pessoal, tem que ser claro e proporcional ao que agrava, certo? É a mesma coisa se você tiver um calo lá no seu pé. Se você cutucar um pouquinho esse calo, vai doer pouco. Se cutuca médio, dói médio. Se cutuca muito, dói muito. Então, a dor de mecanismo nociceptivo musculoesquelético é exatamente assim, tá bom? É muito proporcional ao tanto de pressão que você coloca ali na coluna, certo? Deixa eu ver aqui mais o que. Uma coisa que a gente gosta de fazer... ausência também de achados anormais, tá bom? Nos testes neurológicos. Se chega a ter um paciente, você vai fazer ali teste de reflexo nele e dá negativo, você vai fazer uma mobilização neural e não reproduz os sintomas, beleza. Isso é muito característico também desse mecanismo de dor, esse mecanismo nociceptivo, certo? Se a dor do paciente, ela reproduz quando você joga tensão no nervo, então esse mecanismo nociceptivo provavelmente não deve ser o predominante, tá bom? Mas o que está muito ligado a ele é ter essa relação clara e proporcional ao que agrava os sintomas. Então, se o teu paciente sente que é uma dor lombar aguda e ao se abaixar dói, bota ele para se abaixar muito para ver se dói muito, bota ele para se abaixar pouco para ver se dói pouco, tá bom? A Thaisa, isso pode responder dores lombar em atleta? Thaisa, dor lombar em atleta? Depende, vamos lá, se for aguda, né? Pode ter sim uma dor de mecanismo musculoesquelético, pode estar ligada à manutenção tissular, certo? Porque assim, dor nociceptiva musculoesquelético tem essas três subcategorias. Manutenção tissular, quando os músculos estão ali fortes demais, por exemplo, não é? Quando eles sustentam posições prolongadas, isso daí envia estímulo nocivo lá para a medula, tá bom? Lá para o sistema nervoso central. Uma dor química, às vezes eles estão treinando tanto também que esses metabólitos ali que sobram, ácido lático, lactato, isso tudo também irrita a coluna, tá bom? E o mecanismo inflamatório em uma dor lombar, que é o mais raro, né? Que normalmente é em dor lombar específica. Então, quando você entende de mecanismos, você começa a perceber o que é que pode estar interagindo mais para a situação do paciente, certo? No geral, tenta ver se é uma dor de mecanismo nociceptivo, certo? Isso é muito mais interessante do que você tentar procurar assim, opa, é uma dor de manutenção tissular? É uma dor química inflamatória? É uma dor química não inflamatória? Não, leva para o quadro geral. O que atenua, o que agrava, tá bom? Se é movimento, 21% desse pessoal agrava a dor com movimento. Tem uma relação clara e proporcional com o movimento. O movimento é pouco, dói pouco. O movimento é muito, dói muito. Certo? Deixa eu ver mais o que. É uma dor maçante que normalmente fica localizada na lombar. Pode referir também, mas no geral é lá. Certo? Professor, então basicamente se isso por a movimento e a dor proporcional, pode ser dor nociceptiva? Pode ser, só que olha só. Você está levando em consideração só uma característica, eu estou dando várias, tá bom? Quando a gente está trabalhando baseado em mecanismos para entender qual é o tipo de dor que está ali predominante, a gente tem que fazer um cluster, uma combinação, tá bom? E é o que eu estou tentando fazer para vocês. Falar sobre qualidade da dor, localização da dor, intensidade da dor, porque fazendo esse combo fica tudo mais claro. É por isso que as pessoas, os profissionais agora estão pensando muito em mecanismos, porque se a gente descobre
um mecanismo predominante, a gente consegue fazer um tratamento mais assertivo. E é isso que está faltando, a gente acertar no tratamento da dor lombar. Se vocês verem também, a gente vai falar mais nas próximas semanas aí, pessoas com dor lombar crônica, certo? Elas costumam ter uma deficiência, né? Uma inibiçãozinha das vias descendentes, né? Que inibem a dor. E a gente percebe isso quando a gente vai fazer um QST, né? Que são os testes quantitativos sensoriais. Aí, por exemplo, tem um teste de modulação condicionada da dor, tem um teste de somação temporal. Aí eles mostram pra gente que o paciente não está respondendo bem à via inibitória descendente da dor dele. Então isso daí é uma característica de uma dor de mecanismo nociplástico. Uma dor nociceptiva, o paciente está com o sistemazinho dele, com a farmáciazinha dele, que inibe, que alivia a dor em dias, tá bom? Então não tem necessidade, se você perceber que é uma dor de mecanismo nociceptivo, uma dor relacionada ao sistema musculoesquelético, você fazer testes somatosensoriais, entendeu? De uma forma geral. Querer ver como é que está a inibição endógena da dor, questão de somação temporal. No geral, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? Se preocupe mais em ver ali na hora com o paciente fatores agravantes, fatores que atenuam a dor, fatores que aliviam a dor, como essa dor começou, tá bom? Isso daí torna o processo muito mais fácil, certo? E no geral, você não vai encontrar em 90% desses pacientes com uma dor nociceptiva do sistema musculoesquelético uma lesão que justifique, tá bom? Um micro que justifique. Então pensem no macro, porque 90% das dores na lombar são inespecíficas, mas isso não significa que não tenha alguma alteração na periferia. O problema é que a gente não está sabendo, pessoal, qual alteração é que está sendo mais relevante ali para o paciente sentir dor. Tá bom? Pergunta, nociceptiva acontece mais em pacientes agudos? Normalmente Thaís, porque uma dor nociceptiva relacionada ao sistema musculoesquelético, ela está muito ligada a algum dano tecidual, tá bom? E assim que a gente consegue ter as fases curativas do tecido, que ele vai se recuperando, a história natural da doença é favorável. O tempo vai fazendo com que essa dor melhore. Então presta atenção. Dor lombar, ela tem uma história natural de 6 semanas. Em 1 mês e meio, é tendência dessa dor se recuperar, dessa dor ir embora ou melhorar demais. Então, presta atenção se não tem aí um mecanismo nociceptivo envolvido, ó. Porque dor relacionada ao sistema musculoesquelético, o tempo costuma ser favorável, entendeu? Agora, o que eu costumo dizer aqui, o tempo também pode ser desfavorável, né? Se o paciente ele tem péssimo estilo de vida, se o paciente ele tem o fator psicológico, vai se abalando mais com o tempo, isso são fatores que podem gerar uma cronicidade. Então, tipo assim, pode se transformar numa dor crônica secundária. Uma dor crônica secundária é uma dor crônica que está muito relacionada assim, teve alguma alteração, essa alteração não foi curada de uma forma correta e por isso que essa dor foi persistindo, não é? Diferente de uma dor crônica primária. Uma dor crônica primária é aquela dor que não tem assim uma causa bem estabelecida, a gente não sabe direito, tá bom? Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma pergunta? Hein, galera? Mais alguma pergunta? Nossa próxima live, nós teremos uma live, pessoal, quinta-feira em dupla. Eu e o Dr. Márcio Magalhães, tá bom? Lá de São Luís, capital do Maranhão. E nós vamos continuar esse papo aqui sobre dor relacionada a mecanismo músculo-esquelético, tá bom? A gente vai conversar muito de prática. O que eu faço, o que o Márcio faz,
para poder fixar melhor esse conteúdo para vocês, tá bom? Essa live vai ficar salva e quinta-feira o mesmo tema, tá bom? Dor lombar relacionada ao sistema musculoesquelético, só que com o Dr. Márcio Magalhães, tá bom? Fisioterapeuta lá de São Luís. A gente vai conversar muito sobre nossas condutas, o que eu faço, o que ele faz, porque basicamente aqui a gente ficou falando de avaliação, não é? De avaliação de como é que você pode... quais são as pistas que mostram pra gente que é uma dor muito ligada ao sistema musculoesquelético. Eu espero que vocês tenham anotado, tá bom? Isso daí as características da dor, que é isso que os melhores do mundo faz, o que atenua e o que alivia a dor, o que agrava e o que alivia a dor. Movimento é não fazer movimento. Como essa dor, a qualidade é maçante, ela é localizada, ela não refere, e a história. Então, basicamente, essas são as armas que a gente tem para poder saber qual é o mecanismo predominante. Nós não temos testes bem confiáveis, bem válidos, não tem. Então, até agora, esse é o consenso, tá bom? Você tem que saber a história, como começou, características da dor. Quando eu falo de características, é referente à localização, à qualidade, a sintomas associados e o que agrava e o que melhora a dor. Beleza? Então eu espero vocês quinta-feira para a gente continuar esse tema aqui com o Dr. Márcio. Beleza, galera? Até a próxima. Quinta-feira.